Dácio, deixa eu te perguntar um negócio então, meu irmão. Matar homossexuais, você acha que é um valor bíblico? Que isso é um valor bíblico? Bem, começa que matar qualquer pessoa não é valor bíblico se a Bíblia é a Bíblia cristã, né? Tanto nas leis de Moisés, tanto nas leis de Jesus, vamos falar assim, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, eu acho que a lei é claro, não matarás. Então, não é valor bíblico. Eu acredito que você está falando isso por causa do vídeo do Yuri Greco. É isso? Sim, isso aí. Tá, olha só, o Yuri Greco, ele é um rapaz, eu não sei se ele é mal intencionado ou não, mas é patente, assim, a ignorância do rapaz. Ele tenta até ganhar ali, de repente, sei lá, uma propagandinha lá, um AdSense, não sei, com o canal dele, e pegou aí no ateísmo militante essa veia que faz tanto sucesso. Hoje a maioria desses blogueiros aí são todos ateus, e ele fica fazendo ali apologia do ateísmo, enfim. Uma vez eu fui debater com ele sobre isso. Ele falou comigo que ele não acreditava em Deus por uma questão de lógica. Bem, eu não sou o cara mais intelectual para poder dizer sobre isso, mas lógica só existe a aristotélica, eu não conheço outra. E Aristóteles mesmo, ele falava que existia uma centelha divina, né, em cada um, e ele também explicava que Deus, deve haver um Deus que colocou em marcha, né, todos os movimentos da natureza. E ele falou, por uma questão de lógica e natureza. Então, enfim, é um sujeito que é perceptível que teve algum tipo de ensinamento técnico. Ele é uma pessoa que aparentemente tem algum nível intelectual, não é imbecil de tudo, vamos falar assim. Mas quando fala desse assunto, né, que é o único canal, a única coisa que ele fala, né, é o Eu Ateu lá, é um rapaz que vai falar para jovens de 14 anos, 13 anos, 12 anos, está aliciando essa gente para falar imbecilidade. E por que falar da Bíblia? Ele, quando falou Bíblia, ele estava falando, claro, da Bíblia cristã. Eu tenho certeza que o Yuri Greco, se bobear, nem sabe que existem outras religiões, mesmo porque quando ele fala sobre religião, você percebe isso a maioria dos ateus. Ateu não fala de muçulmano. Ateu é covarde. Quando eu falo ateu, eu não digo os ateus, porque tem muito ateu que eu até gosto. Meu irmão é ateu, eu não vejo meu irmão criticando religião nenhuma. Ateu em si já é uma coisa estranha, porque, sei lá, Zorgs, eu não acredito em Zorgs. Eu não vou ficar falando toda hora que eu não acredito em Zorgs. Se eu não acredito, eu não posso negar o que eu não acredito. Isso é redundância. Então, e já é uma ignorância. Mas o ateísmo militante, assim, você percebe que eles só criticam o cristianismo. Mas é lógico, pô. Se você for criticar o Islã, vem lá um muçulmano, te bota uma dinamite no toba, acende e você vai parar na lua. Entendeu? Jesus mandou da outra face. Então é muito mais fácil você criticar quem segue os preceitos cristãos. Então, assim, com relação a isso, o Yuri Greco infelizmente, mais uma vez, agiu de maneira ignorante, ignora o conhecimento, não sabe o que está falando. Mais do que isso, ele fala também sobre escolas, porque é um absurdo uma escola ter ensino católico. O ensino é facultativo, inclusive no Canadá, onde ele vive, acho que Felipe Nobre tem um canal que ele faz um vídeo sobre escolas, onde em Calgary, na cidade onde ele mora, o gestor da escola explica que existem duas escolas públicas, uma secular e outra escola católica, ou seja, isso é democracia. Então, assim, essa intolerância do ateísmo militante com o cristianismo, né, é claro que ela tem origem, de repente, quer dizer, eu acredito que no socialismo. No socialismo não, no movimento revolucionário, porque o movimento francês, né, que foi 1700 e pouco, não foi socialista, foi um movimento burguês e também era um movimento ateísta. E quando ele fala isso, ele esquece de falar que o movimento que mais matou homossexuais no mundo foi justamente o movimento ateísta. Então, quer dizer, é aquela coisa
de Lênin, né? Acuse-os do que você é, não, acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Então é isso. Yuri Greco, para mim, é um rapaz inteligente, né, do aspecto técnico, não sei o que ele estudou, ele fala bem, é um rapaz que, né, articula bem as palavras, mas é um ignorante completo quando vai falar de história, quando vai falar de religião, quando vai falar de qualquer coisa do tipo. E como a maioria dos neo-ateus. É isso. Tá feito o registro? Tá. Como você falou, a matéria que ele citou diz claramente, né? Ele mesmo fala isso, mas parece que ele fala da boca para fora, né? Parece que ele não percebeu. Ele falou, mas parece que ele não falou para ele mesmo, vamos dizer assim, né? Que o ensino religioso lá na cidade do Rio de Janeiro seria facultativo. Os pais ou responsáveis, né, pelos alunos é que diriam sim ou não. Aqueles que disserem sim, que porventura dissessem sim, é porque querem isso. E é um serviço público sendo disponibilizado para o cidadão. Aqueles que não gostam, por exemplo, se o Yuri tivesse filho, ele poderia dizer, não quero. Mas ao invés disso, ele pegou essa matéria e deu um chilique escalafobético ali no vídeo, né? No final ele, né, palavrões para lá e para cá. E hoje, né, eu questionei ele através de alguns vídeos, 3 vídeos, né, que eu fiz. O terceiro vídeo é a resposta dele para uma pergunta direta. Quem é que tem esse valor aí, Yuri, na sua opinião? Quem é que tem esse valor? Quem é que tem isto como valor? 2 pontos. Matar, assassinar homossexuais. Então ele foi taxativo, foi nítido e claro. Ele escreveu, né? E mandou para mim, escreveu no meu segundo vídeo como resposta, né? Comentário. Matar homossexuais aí ele botou em o né? Letra maiúscula, acento, agudo. Matar homossexuais é um valor bíblico, vírgula, ponto. E fez mais alguns comentários ali, falando sobre direito autoral, que ele não ia reclamar por eu ter usado a voz dele, né, no vídeo que eu fiz. Parte do vídeo que eu fiz, parte do primeiro vídeo era ele falando para que não ficasse assim, você, Alex, está dizendo o que ele disse. Não, é o pedaço que ele falou. Sim. Eu acredito que a legislação brasileira até permita você usar um período, eu não sei agora de quantos segundos, né, de qualquer emissora, de qualquer origem, para poder formular uma resposta, alguma coisa do tipo. Eu acredito que se ele pensou ou comentou na possibilidade de processar, né, alguém por conta de ter usado a imagem dele, seria muito interessante também ele pensar que a qualquer momento, qualquer igreja que usa a Bíblia, o problema é que Bíblia fica muito... quer dizer, ateísta é fogo, cara. Ateísta foge da discussão direta. Ateísta fala coisa assim, vaga. A Bíblia, valor bíblico. Tá, a Bíblia de quem? Bíblia do capeta? Porque o capeta do Satanás também tem Bíblia, porra. Então, a Bíblia satânica existe. Então, quer dizer, Bíblia é uma junção de livro, tá? Aonde? Qual junção de livro? Você fala, não... assassinar homossexuais é um valor que está na Bíblia cristã. Ok, então cabe à igreja processar e pedir para ele mostrar onde está falando isso na Bíblia, né? Então, assim, outra coisa também que é uma ignorância completa, que, por exemplo, eu não tenho religião, né? Acredito que o valor cristão, né, vamos chamar assim, ou que o modo de vida cristão seja o que mais deu certo no mundo. Se você observar o planeta, você não vai ver uma civilização que foi criada sem ser por meio da religião. A religião é praticamente um dos pilares da sustentação da criação de qualquer civilização. E isso há milênios, acredito que todas. E toda vez que foi feita a tentativa para poder mudar isso, ou criar civilizações, vamos chamar assim, ateístas, sempre terminou em genocídio. O que me espanta é que
os maiores, né, algozes, as pessoas que mais perseguiram homossexuais no planeta foram movimentos ateístas. E agora o Yuri Greco, essa mente brilhante, vem dizer que é um valor bíblico. Então deve ser um valor bíblico da Bíblia que só ele conhece, ou da Bíblia, não sei, da Bíblia que Marx seguia, porque tem no livro lá, né, Marx e Satã, Marx seria um satanista, né, vamos chamar assim. Então, se for essa Bíblia, tudo bem, de fato é sim. Agora, a perseguição contra homossexuais que teve em Cuba, que inclusive Che Guevara abriu, né, no norte de Cuba um campo de trabalho forçado para gays, né, homossexuais. Os homossexuais também foram usados no movimento bolchevique. Existia bolchevique e menchevique. Bolchevique significa maioria. Na Revolução Russa, os homossexuais também, eles foram aproveitados. Naquela época, criou ali a abertura, né, a não criminalização da homossexualidade. Então, Lenin usou também essa gente, e depois veio Stalin e matou uma pancada, né? Então, assim, se você perceber como é que nesses países os homossexuais são trucidados, e também pelo mundo islâmico, né? Isso aí existe também, você vê no Irã e tal, no Irã é pena de morte, né? Então, enfim, eu acredito que mais uma vez o Yuri foi infeliz. Eu não vou chamar ele de burro, porque burro ele não é, mas ele ignorou, o ignorante ele ignorou o conhecimento da Bíblia, e poderia então ser processado por qualquer religião, mas como ele não citou qual, né, ele fez uma calúnia em cima de um objeto vago, a Bíblia, né, então deixa assim, deixa ele continuar enganando os meninos de 12, 13 anos. Assim, o interessante, quando ele veio tocar no assunto de direitos autorais, né, eu lembrei o seguinte, que eles, o Yuri e alguns outros militantes, né, eu chamo de militantes anticristãos, né, pelo menos esses que dão esses chiliques escalafobéticos aqui no YouTube, né, eles se dizem ateus, mas eu chamo eles de militantes anticristãos, né, e você já fez algumas observações aí muito pertinentes sobre como eles se comportam, né. Quando ele veio falar de direito autoral da voz, sobre a voz dele mesmo, né, claro, eu lembrei o seguinte, mas não falei isso com ele não, deixei pra lá. Vocês criaram, mas pensei o seguinte, vocês criaram a Tropa dos Lanternas Verdes, vocês criaram um blog, vocês estão vendendo camisa com a logomarca do Lanterna Verde. Quando eu perguntei para um dos membros, né, o que ele achava desse negócio, né? Vocês têm direito de usar? Não tem? O cara veio me dizer que não tem, que eles não possuem autorização para o uso da logomarca do super-herói Lanterna Verde. Quer dizer, assim, é mais ou menos assim, então, vejo eu. Vocês aí têm que nos respeitar. A vocês eu vou impor o rigor da lei. Agora, eu posso fazer o que eu quiser. Inclusive ganhar dinheiro, porque estão vendendo camisa com a logomarca do super-herói. Inclusive nós podemos ganhar dinheiro com o trabalho dos outros, nem mesmo nos importando se o cara está gostando ou não, porque não temos direito de usar. Dácio, eu preciso... Você tem alguma vai lá. Tem mais alguma consideração aí? Não, só deixar esse registro, que isso aí é normal, cara. É um movimento histérico, o movimento neoateísta. Ele só consegue cooptar jovem, entendeu? Garoto, que... Eu estou falando do neoateísmo, porque o ateu mesmo, de fato, ele não fica preocupado se tem um crucifixo na parede ou não, tal. Só se sente agredido com um crucifixo na parede a pessoa que é histérica. Entendeu? Sim. Uma pessoa que é doente, que tem problema. Porque, por exemplo, eu não tenho símbolo religioso nenhum na minha casa, eu acho que não tem nem Bíblia aqui. Hoje em dia eu leio a Bíblia pelo tablet, pela internet, no Bíblia Online. Então, assim, eu acredito que isso é um movimento histérico, entendeu? Com base muito fraca. Você percebe, assim, que os ideólogos, né, a maioria são neandertais. Você, como diria João Pereira Coutinho, ele chama indiretamente Richard Dawkins de Neandertal. Então, enfim, é tudo uma bobagem. Eu não posso aqui julgar a inteligência deles. Eu acredito que eles devam ter
boa cultura em determinadas áreas, até pela forma que eles expressam as ideias, mas com relação a esse assunto, você desculpa, não há o que discutir com Yuri Greco. Falou, Alex, um abraço pra você, cara. Vai lá cuidar da sua mulher. Porque você sabe como é que é, né? A gente que tem essas responsabilidades sabe o quanto dói. Verdade, verdade. Não atender. Verdade. Um abraço, cara. Falou, Dácio. Outro pra você. Valeu. Tchau, tchau.